Fala, torcida alvinegra! Continuamos com a nossa série de entrevistas e hoje nada mais, nada menos do que os técnicos das categorias de base do Fantasma. Schumacher, técnico do elenco sub-20 e Xuxa, técnico da categoria sub-17 do Fantasma. Um prazer ter vocês aqui conversando com a TV Alfex. Prazer todo nosso, né? Sempre precisar, estamos à disposição para mostrar nosso trabalho, falar um pouquinho o que nós tentamos passar para os atletas. É um prazer também falar com todos vocês. Espero que seja aí um bate-papo bacana, que a gente consiga, né, esclarecer algumas coisas, né, sobre a base aí que todos vocês aí têm curiosidade. E uma coisa em comum de vocês dois é que vocês já passaram pelo Operário como atletas e hoje são técnicos da categoria de base do Fantasma. Para vocês, como que foi viver o Operário dentro das 4 linhas e agora formar novos atletas do mesmo clube? Algumas emoções eu posso dizer que elas são parecidas ou até iguais, né? A parte de adrenalina, aquela vontade de querer vencer, né? de luta até o final, ela é parecida, ela é igual. A alegria de vencer um jogo, a tristeza de perder um jogo. Eu acho que o que muda um pouco é que dentro de campo você consegue fazer as coisas e fora você fica um pouco impotente, né? Você quer entrar ali, às vezes te dá uma certa agonia, né, de não poder fazer mais, a não ser instruções ou até gritar e incentivar, mas agir ali dentro de campo você não consegue. Então, essa parte foi mais difícil de se adaptar, né, porque ali dentro a gente conseguia resolver, era mais perto para falar com os outros atletas, se ajudar, e de fora de campo você está um pouco mais longe e não consegue encostar na bola. E para você, Xuxa, o sentimento é diferente agora como técnico? É muito diferente, é muito mais difícil estar do outro lado, né? Coisas, você vê os meninos errando, né? Uma coisa simples, mas nós temos que entender porque eles estão em informação, né? E nós temos que passar para eles a maneira mais fácil, mais simples de fazer a cada passo, a cada jogada, né? Mas para mim está sendo um aprendizado espetacular, né? Estou gostando muito de ser um treinador de futebol, né? De passar um pouquinho minha experiência que eu vivi. Né? Eu acho que estou feliz, espero ajudar muito esses meninos aí a chegar no profissional. E você, em algum momento da sua carreira, imaginou voltar para o Operário, ainda mais como técnico? Eu não imaginei, né? Quando eu encerrei minha carreira até no Operário, em 2019, fiquei cuidando dos meus filhos, né? Através do Schumacher, consegui uma oportunidade de trabalhar na escolinha, né? Ele que me indicou, na verdade, eu estava na cidade, né? Comecei a trabalhar na escolinha, né? Aí montamos o Academy, aí o Schumacher falou assim, faz a licença B, Xuxa. Fui fazer a licença B, né? E coincidiu de o 15, fazemos o 15, começou a competição do 15, né? Aí fizemos uma boa campanha no passado, né? Aí o Schumi acabou subindo para o Sub-20, eu tive a oportunidade de pegar o Sub-16 e agora o Sub-17. Cara, eu devo muito esse meu companheiro, meu compadre, que falou assim, vai fazendo as coisas, começa devagarzinho, né? Porque ele já estava de auxiliar, né? E as coisas vão acontecendo para ele, e as coisas vão acontecendo para mim, né? Agora espero cada dia mais mostrar para esses atletas, né? Como se chega, como se treina, como se esforça, né? Para chegar nos objetivos deles, no sonho deles. Legal. E para você, Schumacher, que puxou o Xuxa também para as categorias de base, você imaginou em algum momento voltar para o clube? Imaginava, né? Eu acho que eu fiz, né, boas coisas pelo clube como atleta, né? A gente teve muitas alegrias, foram aí 6 anos juntos, então mesmo antes, né, de estar aqui, eu tinha esse pensamento, né, de seguir no futebol, seguir como treinador, né? Era um cara também, como o nosso antigo treinador, o Rafa, falava-se muito de jogos de computador. Eu sou da época de L-Foot, de CM também, né? Virava a noite jogando, então era uma coisa que eu gosto, né? Então eu imaginava, e como eu fiz essa história ali foi o clube que eu mais atuei, né? Eu comecei a fazer o curso ainda atleta, né? Ali em final de 22, e ela acabou encerrando um pouco mais cedo devido ao empréstimo que eu tive para o Botafogo, e ele acabou o campeonato da Série C ali em agosto, então eu teria que ficar todos esses meses sem jogar, e ali eu comecei a pensar bastante, né? Conversando com família, com amigos mais próximos, né? Tem um amigo meu que
que eu devo muito a ele, que sempre me dá bastante conselho, falou, veja lá no Operário, você tem um carinho, você tem uma história lá. Eu acho que quanto mais cedo você parar, mais cedo você colhe frutos em outra profissão. Então eu fui, conversei com o Bruno, já em 2022 eu pedi alguma vaga, né, se tinha, né, de auxiliar da casa ou alguma coisa na base, e daí foi bem na hora da transição ali do Bruno profissional. O Peixoto, que era auxiliar do 20, ele foi para a coordenação e abriu essa vaga. Então eu falei, não, estou disposto. Aí ele falou que ele foi jogador também, da diferença principalmente de salário, Schuma, esse jogador aqui. Eu falei, cara, não tem problema, né, é um preço que a gente tem que pagar, a gente sabe, ninguém vai começar tirando os grandes, começar já no auge, então tem que começar lá de baixo, né, e a gente vem fazendo a escadinha, tô bem feliz, como o Xuxa bem colocou. A gente vem conversando bastante, fez as licenças. Acho fundamental ter mais um cara que jogou no clube, é um cara do bem, um cara que só agrega. Então eu tenho certeza que o Operário também é servido com esses caras aqui na base. Inclusive vocês dois já foram atletas do Operário, hoje são técnicos, como a gente já mencionou. O que muda, Schumacher, na responsabilidade de vocês de não representar o clube dentro das 4 linhas, mas agora comandando novos atletas que formarão o futuro do Operário? Responsabilidade, acho que você trabalhar com meninos ainda que são meninos, né? Eles têm cabeça de meninos, eu já tive essa idade, a gente tem a experiência, e isso ajuda bastante, a gente dá os nossos conselhos, nosso feedback de tudo que aconteceu na nossa carreira, já me prejudiquei muito por causa de cabeça. Então hoje a gente consegue ajudá-los dessa forma, e é diferente você em campo. A gente vinha para o treino, olhava o que era o treino, treinava, tomava o nosso banho e ia para casa, né? Claro, fazia um complemento ou outro de academia, mas você preparar um treino, ele demanda muito mais tempo, né? Você faz um treino um dia anterior para passar no outro dia, acaba o treino, você já conversa, já tem que falar sobre todos os atletas, pensar no que vai fazer, pensar uma semana para frente, um mês para frente. Então sem dúvida é muito mais trabalhoso do que você ser atleta, uma responsabilidade muito maior, né? Você não é sozinho, claro, você depende de todo mundo, mas você ali em campo você tem que fazer o teu bem feito, né? E fora não, fora você tem que ajudar todo mundo, você tem que colocar todos para cima, né? E procurar evoluir todos também da mesma forma. E Xuxa, até aproveitando isso, dessa transição de jogador para técnico, deixar de pensar individualmente a tua decisão ali no campo, para pensar pelo coletivo, por você e por 11 que estão ali representando você também, foi um desafio? Na minha carreira toda, eu sempre pensei no coletivo, né? E eu procuro passar para eles isso. O jogador sozinho não vai ganhar o jogo, né? Temos bons jogadores, mas hoje o cara sozinho não ganha mais, né? A competição está muito forte, está muito grande, né? E nós procuramos mostrar para eles no dia a dia, né? Nos trabalhos, né? Nos jogos, né? Se não se unir, se não se combaterem juntos, se não se esforçarem juntos, se não correrem juntos, se não se abraçarem juntos, as coisas não vão, né? Mas eu estou feliz porque eu estou mostrando para eles, estão procurando saber, entender, né? E espero aí, nessa próxima competição aí, nós seguir um pouquinho mais longe, chegar nos objetivos que é as finais. Com certeza que assim seja, né? Continuando um pouquinho nisso, tem alguma memória, alguma experiência que você teve como atleta e que hoje você coloca em campo como a parte técnica? Eu aprendi muita coisa com o treinador, né, que me levou para 7 clubes, né? Responsabilidade, disciplina, né? Ele falava de tudo que você tem que fazer fora do campo, né? E todo dia tinha uma hora de conversa antes dos treinos. Era chato, muito chato. Mas hoje, como eu virei treinador, eu vejo que a coisa é muito importante, né? Algumas coisas eu falo para os meninos, né? De organização, né? De limpeza, né? De respeitar o companheiro quando está concentrado no hotel, né? De não fazer barulho. Até falar, ou eles não são casados ainda, né? Mas ele falava muito sobre as esposas, né? Para a esposa ficar bem, torcer para você, porque no dia do jogo reflete isso, né? Então hoje eu passo para eles algumas coisas que esse treinador, né? Chama Luiz Carlos Martins, é um cara que eu tenho um carinho muito grande, que me ajudou muito, né? Até vou falar o nome dele porque é um cara que eu levo
para minha vida assim bastante, com carinho, né? E eu tento passar para os meninos um pouquinho, né? Até comentei com a minha comissão, eles dão risada, e até eles falam assim, ó, tem que falar isso para os meninos agora. Eles dão risada. Mas é isso. Organização, eu cobro muito os meninos, né? Principalmente dentro de campo, porque eles vão ganhar o jogo desorganizado, não tem jeito, né? Então, organizado, as coisas andam mais fácil. E para você, Schumacher, teve alguma experiência parecida, alguma coisa assim? Na minha opinião, onde eu aprendi mais, né, e tenho memórias que me ajudam a trabalhar hoje como treinador, são depois que eu parei com os treinadores que passaram aqui, né? Então a gente no dia a dia, vendo a forma que eles trabalhavam, o quanto eles se dedicavam, o quanto eles queriam fazer o clube crescer, não trabalhavam só para eles, não foram todos, mas a maioria, além de trabalhar para si só, trabalhava para o clube, né? Queria melhorias no clube, né? Então eu acho que isso eu vi como um ponto bem positivo que eu gostaria de levar onde eu for, né? De pensar no todo, não pensar só no meu grupo, né? Teve treinadores que pensavam no 20, no 17, que queriam interagir, pensavam em estrutura, né? Teve treinador que levou nossos diretores para outro clube que já trabalhou, né? Enfim, são coisas que eu achei bem legal, e na época que eu jogava, a gente não tinha essa visão toda de treinador, mas a alegria quando tinha uma vitória, né? Aquela responsabilidade, aquela mudança de humor, né? De uma vitória, uma derrota, você vê que é o que o futebol passa, então é bacana, e a gente via isso. Eu fiquei mais tempo com o Gerson, né? Nós ganhamos campeonatos aqui tudo junto, então aquela vontade dele, aquela paixão dele, e ele passava muito pra gente que não tinha nenhum título, né? Acho que, se eu não me engano, nacional, nem por colégio quando ele era, e daí eu lembro no bicampeonato, eu até falei com ele, ó, agora em vez de um você já tem dois, né, seguido. Então é uma coisa legal, acho que ver a alegria, né, de quando vence, né, eu acho que isso me motivou bastante para continuar nesse meio. E vocês têm ligação não só aqui dentro do Operário, como também fizeram a licença da CBF juntos, né, na mesma turma, foi a licença A, que credenciou vocês para competições nacionais e elevou o nível de vocês. Uma pergunta para os dois: o que a licença agregou o conhecimento de vocês e que vocês já estão aplicando no time? Agregou demais, né? Muitas coisas que nós aprendemos lá, esses 15 dias de trabalho, nós colocamos bastante, né? Trabalho de confrontos, né? Principalmente na categoria de base, né? O jeito que os treinadores trabalham, né? A intensidade, né? Que é importantíssimo no futebol hoje, que mudou demais. É isso que nós procuramos aplicar muito, né? Fazer os treinos curtos, intensos, mais repetições, né? De fazer um trabalho mais longo, né? Eu acho que nós estamos fazendo bastante isso, né? E na parte, eu conheço muito com o Schumacher também, que é o treinador do Sub-20, eu preciso saber como ele faz para eu treinar os meninos, porque no dia se eles chegarem no Sub-20, eles já estão preparados, né? É isso que eu penso, né? Conversei com ele, como ele está jogando. É uma mesma coisa, nós pensamos das mesmas formas, das mesmas maneiras, né? E tem que ser assim, né? Vamos me perguntar pro Luizinho hoje, e nós vemos o Luizinho jogar praticamente do jeito que nós jogamos, né? Porque eu acho que tem que ter uma base legal para chegar no profissional, já tá mais preparado, né? É isso que nós pensamos, mas a licença para nós, para mim, eu acredito que o Schumi também, foi muito importante. Legal. Schumacher, você, além de já ter essa experiência no elenco profissional que teve esse ano, você passou da categoria 17 para a Sub-20. Qual foi a principal diferença que você notou de uma categoria para outra? O Sub-20, né, eu trabalhava como auxiliar, então eu já tinha uma ideia, apesar de auxiliar, né, depois que você passa a ser treinador, você vê que é uma distância grande, ela não é pequena, né, então eu já tinha passado, mas o 20 são garotos mais maduros, né, são garotos, né, que são semi-profissionais, né, hoje cada vez mais os clubes eles promovem os jogadores mais cedo, com idades menores, né, e no 17 eu tinha uma forma de trabalhar, no 20 ela é bem parecida, mas no 17 eu tinha comigo que a gente tinha que arriscar o máximo, né, muita coragem que tem que ter no 20, no profissional tem que ter. Os riscos no 17, mas muito risco. No 20, quero arriscar também, mas daí você, queira ou não queira, são campeonatos que são mais
visualizados, são campeonatos mais vistos, né? Campeonatos que eles te cobram um pouco mais de resultado. No 17, eu acredito que você tem que mais fazer eles jogarem, né? Errou, vai de novo. Não que eu não faça no 20, mas no 20 eu vejo que a gente precisa ter um pouco mais de responsabilidade, né? Continuar arriscando, né? Continuar com muita coragem. Isso eu acho que o futebol é assim, é com coragem, confiança, arriscar. Quem arriscar, quem não arrisca, eu acho que não evolui, fica no meio do caminho, né? E ainda o 20 ele te dá essa chance de se arriscar, né? Você arriscar e perder uma bola no 20 ainda não vai ser tão cobrado. Agora no profissional não, no profissional então você errou, daqui a pouco você pode custar ele até o teu emprego, você já sai do clube, a torcida já pega no teu pé. Então é bom que você aconteça essas coisas, que os erros aconteçam no 17, que os erros aconteçam no 20, para que daí no profissional, né, você já saiba os caminhos, onde é mais perigoso, onde é menos perigoso, né, você fazer a sua jogada. Então acho que é isso, acho que essa é a maior diferença, né, o fato do 20 ser um pouco mais cobrado, um pouco mais, né, de responsabilidade em termos de resultado. Xuxa, até uma situação semelhante à do Schumacher, né? Antes você era técnico do 15 e passou a ser técnico do elenco sub-17. Tem também a diferença da idade. Como que é essa, não digo transição, mas como foi treinar atletas de 15 anos ou menos para 17 anos ou menos? Tem um pouco de diferença, né? Do 15 para o 17. O 15, você tem que ensinar algumas coisas a mais, né? E o 17, como eu peguei o 17 do Schumacher, e os meninos estavam com um nível muito bom, né? O Schumacher é um cara que cobra bastante, como eu também cobro, né? Mas ele já estava com o 17 há um ano, né? E eu cheguei e só dei continuidade. Falei assim, não precisa mudar. Tá fazendo com ele, vamos continuar, né? A primeira coisa que ele falou, coragem, tem que ter coragem. Futebol, se tiver coragem, não consegue jogar, né? Tem que ter responsabilidade, não adianta, né? Às vezes eu falo para eles, campo bom, joga, sai com a bola, com o goleiro, faz a jogada. Se o campo não tá bom, não adianta, né? Vai perder a bola para não tomar o gol, né? E nós lógico, eu penso muito assim em formar os atletas, né? O resultado é importante, importantíssimo resultado, você chegar nas finais, ser campeão é muito importante. Mas eu penso que formar eles, né, como atleta, como homem, é o mais importante, né? Até o 17. Igual o time falou, a partir do 20 é uma responsabilidade maior, né? Quase um profissional, né? Muitos já são profissionais, né? Já estão mais preparados, né? Mas como no 15 e 17 tem um pouquinho de diferença, né? E que nós podemos passar para eles de experiência que nós vivemos, nós estamos podendo passar. E essa experiência, essa maturidade que você comentou, Schumacher, o quanto o mental maduro pode ajudar ou pode atrapalhar o atleta? O mental maduro, atrapalhar eu não vejo como atrapalhar, né? Eu acho que o que atrapalha é a maturidade, que acontece bastante, né? Agora o atleta responsável, o atleta maduro, o atleta, né, que procura treinar todo o treino como se fosse o último treino da vida dele, né, que ele procura evoluir a cada dia, né? Esses atletas eles têm uma chance muito maior, né, de chegar ao profissional, de ser um atleta profissional. Não que os outros não vão conseguir, mas esses outros vão precisar muito mais do talento individual deles, né, da técnica deles. Mas é difícil, né, esses atletas que são mais técnicos, que são, não digo melhores jogadores, mas que têm uma técnica melhor, né, uma relação com a bola mais apurada, né, eles tendem a ter uma maturidade mais baixa. Eu não sei se é porque achar que é melhor que os outros e que não precisa fazer. Então eu acho que esse, sem dúvida, para mim é o maior desafio na base, é você mostrar para esses atletas que se eles continuarem assim, eles têm milhões iguais, né? Talvez aqui ele seja um ou dois, eles sejam os melhores do grupo, mas se você botar no Brasil e no mundo inteiro, vai ter milhares de jogadores iguais a ele, que se ele não evoluir, ele vai ficar no meio do caminho, né? Vai jogar uma divisão menor, enfim, acho que essa é o meu maior desafio. Então, o atleta maduro, eu acho que ele não tem nada a perder, o atleta não sabe. Já esse maturo que acha que já tá tudo bom, esse ele se prejudica, ele se sabota, né? Então, a nossa conversa é diária. Tem muitos atletas que a gente fala, eles falam assim, não, tá bom, eu vou melhorar. Uma semana depois está fazendo de novo, você tem que ir lá repetir. Às vezes tem que mudar a estratégia e falar, cara, eu larguei você agora, faz como você quiser. Aí, opa, não. Então, aí ele começa
a se coçar. Então é uma forma que a gente de aprender também como lida, como a melhor forma de fazer eles melhorarem. Então acho que é um desafio grande para nós essa parte de lidar principalmente com o mental dos atletas. Maturidade é essa construída no dia a dia, né? E além da questão da maturidade, o que muitas vezes quem está de fora, a torcida, não vê que é construído nesse dia a dia da base? O esforço, né? Os desafios, né? Você passar para o atleta o que ele tem que fazer no seu dia a dia, né? Que tem que treinar como se fosse o último dia da sua vida, né? Porque, igual o Chumi citou, se você não se dedicar no treinamento, no seu treinamento desse dia, o outro vai dedicar, vai ganhar seu lugar, né? Então, isso nós cobramos muito eles. Não importa você seja o craque do time, mas se você não se dedicar, você vai ficar no banco ou às vezes nem ser convocado. Então, eu cobro demais, né? Eles e a torcida nos jogos tem que aparecer mais para nos apoiar, ver a formação do clube como tá indo, né? Está indo devagar, mas a tendência é crescer muito, né? Tem bons jogadores no sub-15, no 17, no 20, já mostraram isso, né? Quando tiver os jogos, vai nos apoiar, ajudar esses meninos, torcer por eles, incentivar, que esse é o caminho do Operário, é trilhar e tentar revelar grandes jogadores do profissional. Inclusive, esse esforço que você comentou no início da sua resposta não é sempre visto, mas vocês técnicos conseguem perceber esse esforço diário e no todo dos atletas. Vocês identificam quem já está pronto para subir de categoria, às vezes não completa o ano limite ali, mas já está pronto para subir? Depende, né, cara? Igual eu digo, o mental dos meninos, né? Tem uns que têm uma mentalidade melhor, né? Que não vai subir, tem 15 anos, vai subir para o 17, não vai sentir tanto. Às vezes tem um 17 subir para o 20, às vezes sente, né? E isso nós tentamos passar para eles, tem confiança, né? Jogar, porque vai precisar disso para jogar no profissional. A ideia tem que estar, o foco deles tem que ser 1000%, né? Porque lá no profissional vai ter mais cobrança, tem torcida vaiando, você erra um passe, né? E eles têm que pensar que lá quando erra um passe, esquece, foca no jogo, foca no seu posicionamento, foca no time, no coletivo, né? Isso nós procuramos passar para eles, né? E isso nós começamos a ensinar, né? Desde do 15, do 17, do 20, para tentar chegar um dia no profissional, já estar mais maduro, com mental bom, né? Para tentar desempenhar o melhor possível. E como você falou, Schumacher, o sub-20 para o elenco profissional também é um semi-profissional, como você comentou. Tem essa mesma questão da maturidade, de estar preparado? Eu até dei uma risada, porque é uma pergunta que fazem bastante para nós, né? O que o atleta precisa para estar ali no profissional? E o Xuja depende mesmo, né? Não tem uma receita, né, pronta, então como que eu vejo, né? É o atleta, principalmente, ele está aguentando, né, a parte física, o impacto que o jogo pede. Claro, sempre tem uma relação boa com a bola, a parte técnica, isso sim. O Xuxa comentou bem também a forma como os atletas reagem ao erro, né? Se ele vai errar uma bola e daqui a pouco ele vai apagar 5, 10 minutos do jogo, não tem como. Então é o mental também, né? Errou, saber que já vai ter outra bola, que vai ter torcida, que vai ter imprensa e tudo mais. Então eu acho que é um compilado de coisas que o atleta precisa, mas saber mesmo se ele está preparado é quando ele já está lá, quando ele vai jogar um jogo. Antes disso a gente não tem como saber 100%, não, esse atleta está preparado. A gente vai saber a hora que ele for jogar um jogo, 2 jogos, 3 jogos, aí nós vamos saber, ó, está preparado para jogar profissional. Tirando isso, a gente tenta ver, né, esses pontos mais específicos, né, e daí, como falam, né, o mundo da bola, jogar na arena, né, jogar ele para a arena e ver como é que ele se sai. Inclusive, os jogos daqui a pouquinho começam, tem início do Campeonato Paranaense, sub-20, sub-17 e sub-15, mas na visão técnica de vocês, como essa pré-temporada, esse trabalho mais intenso antes do início do campeonato pode impactar todo o ano? Ter uma pré-temporada é importantíssimo. Vamos ter os 17 está tendo um mês para o trabalho, né? E está sendo um trabalho árduo, né? Nós estamos puxando bem os atletas, cobrando eles o máximo,
né? Até eu brinco, Chumi, quando você quiser levar meus atletas para você aí treinar com você um dia, pode levar quantos você quiser. Porque eu sei que lá o time também vai trabalhar muito forte com eles. E volta para mim mais preparado. Sempre bom nós fazer esse trabalho, né? Pegar 2, 3, treinar com 20, né? Nós fazíamos muito isso, né? No ano passado. O time pegava do 15 para treinar com os 17. E ele faz agora, pega o 17 por 20, eu pego alguns do 15, para deixar eles já preparados, né? Então, nós temos que focar na preparação física, né? Falta 10 dias para a competição. Eu acredito que já estão bem, né? Não estão 100%, mas vão chegar próximo do campeonato. Né? Aí com jogos, vai pegando o ritmo de jogo, aí vai ficar melhor ainda. Né? Mas temos que batalhar, esforçar, cobrar eles a todo momento, né? Até no aquecimento já tem que cobrar, né? Para eles não perderem o foco e mostrar para eles que o foco deles é a grande final. Isso que nós procuramos fazer. E até nisso que o Xuxa comentou, sobre essa integração entre os próprios elencos, o quanto facilita o trabalho de vocês? Facilita a escadinha, né? A gente consegue antecipar um pouco o processo, conhecer os atletas, né? Se a gente fizesse, fosse 20, 20, 17, 17, 15, 15, só trocar na hora que fosse a idade certa, eles chegariam como se fosse uma avaliação para mim. Então eu costumo bastante, né? Claro que para mim ficou mais fácil porque eu já estava no 17, então conheço a maioria ali, mas quando eu estava no 17, eu conversava bastante com o Xuxa, não conhecia os meninos, mas fui conhecendo aos poucos, né, trazendo jogadores, né, o Xuxa no dia a dia. E além de, mesmo que a gente não acompanhe, é o Xuxa na categoria menor que dá esse feedback, ó, quem está merecendo, né, não é porque eu gosto de um atleta, se ele não está fazendo bem, porque muitos atletas são assim, né, eles na categoria deles, eles acham que são os caras e treinam menos, aí chega na categoria de cima, arrebenta, aí o treinador de cima vai gostar, mas ele tem que fazer lá embaixo também na categoria dele. Então essa integridade, essa conversa que a gente tem é bacana, né, e ajuda bastante. Então estou sempre trazendo os jogadores 6, 7, o profissional continua levando 6, 7, 8, né, então eu acho que é uma coisa bacana. O Luizinho vai conhecendo os atletas do 20, eu vou conhecendo mais os jogadores do 17, para quando ter, né, essa transferência de categoria, né, eles não sintam tanto também, já estão todos habituados a estar no profissional, os do 20, aos 17 está no 20, o do 15 no 17, então eu acho que isso ele facilita essa transição. E até falando também desses jogos, daqui a pouquinho começa tudo novamente, temporada nova, campeonato novo, mas a torcida continua a mesma. Qual que é o papel do torcedor lá durante os jogos, apoiando os atletas? Procurar incentivar ao máximo, né? Como eles vêm aqui apoiar o profissional, e a torcida do Operário, quando apoia, faz diferença, né? Eu joguei, eu sei como é que é, né? E eu só joguei mais nos momentos bons, né? Fomos campeões, né? Conseguimos acesso para a Série B, né? Chegamos nas finais do Paranaense, né? E quando eles incentivam, faz a diferença. Então, quando for esse jogo do 17, do 20, do 15, incentivar bastante os meninos, eles estão em formação, estão aprendendo, né? E estão se esforçando bastante para chegar num dia no 20 e chegar no profissional e ser jogadores do Operário. Por enquanto a gente encerra a nossa entrevista. Queria agradecer você, Schumacher, queria agradecer você também, Xuxa. Nossa entrevista com os técnicos da categoria de base aprofundaram aí um pouquinho mais sobre esse dia a dia, sobre a base alvinegra, as categorias 17 e 20, mas a gente continua com essa série de entrevistas aqui na TV UFEC. Até mais!